É difícil pra mim acreditar que há alguns anos atrás eu era um adolescente totalmente depressivo, eu era um adolescente totalmente frustrado, que achava que nunca ia conseguir uma namorada, que achava que nunca ia ficar bonito, que achava que nunca ia ser bem-sucedido. Eu achava legitimamente que eu era burro. Eu achava que eu ia ser funcionário dos meus amigos da minha sala porque eles eram mais inteligentes do que eu. Eu não consigo acreditar que eu sentia tudo isso. Eu vivia me depreciando, eu vivia com pensamentos ruins, eu vivia me colocando pra baixo, eu odiava a mim mesmo, eu não conseguia me olhar no espelho. Eu me olhava no espelho e eu achava que eu era uma palhaçada, eu achava que eu nunca ia ser bonito, eu nunca ia ser atraente. Eu achava que eu nunca ia conseguir construir nada na minha vida. E esses pensamentos, todos eles eram minha culpa. Eu merecia sentir esses pensamentos, eu merecia me sentir desse jeito. Eu cheguei a um ponto que eu precisava receber prazer o tempo todo para compensar o que eu sentia de ruim. Eu precisava de prazer, eu precisava de prazer imediato. Eu precisava consumir coisas que me faziam sentir prazer, como jogar videogame. Eu ficava jogando videogame e LOL o dia todo. Eu ficava o tempo todo querendo compensar esses sentimentos com outras coisas. Assistir vídeos adultos, assistir séries e filmes e comer comidas industrializadas, comidas que eu sei que iriam me fazer mal. Eu queria compensar isso porque eu achava que as coisas nunca iam mudar pra mim. Porque o prazer imediato, ele leva à dor. E eu não tinha parado pra pensar isso, eu não sabia disso. E toda a dor que eu tava sentindo, era culpa minha. Eu merecia sentir aquela dor. Esse vídeo pode parecer um pouco pesado pra você, porque você também pode ter passado por coisa parecida. Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você também passa por coisa parecida. E se você se sente assim, cara, você merece passar por isso. É duro falar isso, mas no momento que eu admiti que eu merecia passar por tudo aquilo, que eu merecia viver tudo aquilo que eu tava vivendo, experienciar tudo aquilo que eu tava experienciando, eu entendi. E foi aí que eu mudei. Porque eu fazia os atos que me faziam me sentir desse jeito. Eu cometi os maus hábitos que me faziam me depreciar, que me faziam ficar feio, que me faziam sentir que eu nunca ia conseguir evoluir em nada na vida, que eu nunca ia conseguir construir nada na minha vida. E por quê? Por que será que os jovens hoje em dia, eles se sentem tão maus, assim como eu descrevi pra você como eu me sentia? Porque eles são fracos mentalmente. E você precisa desenvolver essa mentalidade forte. Porque sim, ser forte fisicamente é extremamente importante. Ter força física é importante pra caramba. Desenvolver um shape é importante pra caramba. Porque você vai se sentir melhor com você mesmo, porque você vai estar com o corpo estético e bem mais bonito. Mas força mental pode ser que seja até mais importante do que própria força física. Porque é com a força mental que você finalmente vai conseguir melhorar desses sentimentos, que você vai parar de se menosprezar, você vai parar de se colocar em posição de vítima. É com a força mental que você vai finalmente entender quais são os seus erros e parar de se render aos maus hábitos. Porque você está cometendo maus hábitos e você nem percebe. Você está compensando toda a sua frustração da vida em prazeres imediatos. Por que você precisa sentir tanto prazer? Me fala, por que você precisa sentir prazer o tempo todo? O caminho do prazer real, ele é doloroso. O caminho da satisfação genuína, ela é dolorosa. E existe uma chave para você finalmente desenvolver essa mentalidade forte que vai te transformar em um homem e vai fazer com que você pare de pensar igual um menino. Mas as pessoas não querem seguir por esse lado. Elas simplesmente não querem porque isso gera dor. Porque o caminho é doloroso. É muito mais fácil você dar para você mesmo um prazer imediato do que finalmente seguir pelos bons hábitos e desenvolver uma rotina boa que vai te levar a ser bem-sucedido, que vai te levar ao desenvolvimento pessoal, que vai te levar a ter uma mentalidade forte. Só que as pessoas não querem fazer isso. Porque melhorar o seu shape, ficar em forma, ter um corpo bonito e estético, ele leva tempo. Ele leva tempo, assim como construir um negócio leva tempo, ser bem-sucedido leva tempo, construir alguma coisa leva tempo, assim como eu queria construir uma marca de roupa, aquilo levaria tempo. Assim como eu tô gravando vídeos pro YouTube agora, isso leva tempo pra ser bem sucedido. Isso pode levar anos, pode levar um tempão, cara. E se eu não continuar aqui persistindo, eu nunca vou conseguir entender esse sucesso que eu sou capaz de ter. Eu nunca vou saber se eu sou capaz de ser bem sucedido ou não aqui, entendeu? E as pessoas não querem seguir esse lado
da persistência, de continuar tentando mesmo sem ter resultados, porque isso é doloroso, porque isso é frustrante e é muito mais fácil se dar prazer imediato, compensar isso com prazeres imediatos, compensar isso com ficar se diminuindo, ficar se menosprezando, porque é confortável. Quando você está se menosprezando, quando você está se diminuindo, você está dentro de um conforto e é muito difícil você sair disso. E é por isso que as pessoas têm essa mentalidade fraca, porque elas estão nesse conforto. Elas já se colocaram nessa posição de conforto, elas já se colocaram nessa posição de que elas nunca vão conseguir nada na vida. Você precisa sacrificar o seu hoje pelo amanhã. Sacrificar um momento que você vai ter de prazer com você mesmo, assistir séries ou comer porcaria para ir pra academia. Vai treinar, levanta e vai treinar, vai fazer alguma atividade física. Se você não foi treinar hoje, cara, levanta e vai. Pega agora e vai treinar, vai fazer alguma coisa que vai sacrificar o seu hoje pelo seu amanhã, que vai sacrificar o seu hoje pelo amanhã, que vai fazer com que você largue os maus hábitos, largue vídeos adultos, largue se menosprezar, se diminuir, má alimentação, que faz com que você finalmente comece a parar de ser sedentário, de ir para academia, de fazer alguma coisa, de ir caminhar, de conhecer pessoas novas, de finalmente conversar com pessoas novas e melhorar sua habilidade de conversar com pessoas e conhecer até alguma menina que possa gostar de você, conversar com alguém que você sinta atração, porque essas coisas são difíceis. Eu sei que são difíceis. Para mim, há um tempo atrás, era muito difícil fazer isso. Há um tempo atrás, eu nem imaginava que eu ia estar com a mentalidade que eu tô hoje, eu não imaginava que eu ia sentir a gratidão que eu sinto hoje, que eu ia sentir a felicidade que eu sinto hoje, que eu ia estar finalmente com uma pessoa do meu lado que eu realmente amo, e que realmente me valoriza, e que realmente é a pessoa certa para estar do meu lado. Eu não imaginei, eu imaginava que eu ia ficar sozinho para sempre, porque eu não conseguia desenvolver essa mentalidade forte. Era muito mais fácil eu me menosprezar, eu achar que eu nunca ia conseguir nada. Era muito mais fácil eu consumir coisas ruins, eu praticar maus hábitos, porque você é quem você consome. O que você está consumindo hoje em dia? O que você tem assistido? O que você tem lido? Você tem praticado coisas boas? Você tem meditado? Você tem escrito num caderno como esse coisas que fazem com que você se sinta grato? Você tem feito essas coisas boas? É exatamente por isso que você tem essa mentalidade fraca. Você já parou pra pensar? Eu falei que eu poderia ser um pouco duro nesse vídeo, eu falei que esse vídeo poderia ser um pouco ruim de assistir. As pessoas mais sensíveis provavelmente já devem ter saído desse vídeo, mas se você continuou, eu sei que você pode melhorar, porque você tá assistindo esse vídeo até aqui, você se deu a chance de ver esse vídeo de desenvolvimento pessoal até aqui. E eu sei que você pode melhorar, eu sei que você pode começar a praticar esses bons hábitos e finalmente desenvolver uma mentalidade dura. Parar de ficar em redes sociais o dia todo, parar de se comparar, parar de consumir vídeos rápidos, porque só estão fritando o seu cérebro e seus receptores de dopamina. O motivo pelo qual você não sente mais prazer ou que você não consegue melhorar as coisas é porque você acabou com a sua motivação. E a motivação é basicamente a dopamina. Você está fritando a sua dopamina, se dando prazer imediato o tempo todo. Você está fritando seus receptores de dopamina, entregando conteúdo adulto para você o tempo todo, entregando vídeos rápidos no Reels, no Instagram, no TikTok, essas coisas. Você tá fritando seus receptores de dopamina. O que você tá fazendo com você é sério. Mas você pode mudar isso. Você pode mudar isso primeiramente percebendo. A percepção é o primeiro passo para a mudança. E você percebendo isso, você vai começar a sacrificar o seu hoje pelo seu amanhã. Porque se você escolhe o prazer imediato, você vai se sentir mal. E se você escolhe a dor da evolução, você finalmente vai se sentir bem. E é simples assim. Você precisa ser duro com você mesmo, assim como eu tô falando com você nesse vídeo. Se imagina uma versão sua melhorada, uma versão sua de daqui a alguns anos, onde você finalmente conseguiu largar os maus hábitos, onde você finalmente conseguiu parar de entregar prazer imediato para você mesmo. Imagina essa versão de você mesmo falando com você mesmo agora. Você acha que ela ia ser boazinha? Você acha que ela ia passar a mão na sua cabeça? Acho que não, né? Porque eu sei que você quer desbloquear a sua melhor versão. Você quer saber quem você pode ser, quem você pode se tornar. Você precisa sacrificar quem você é agora para finalmente conhecer o seu eu de amanhã.
E isso começa com seus hábitos, isso começa com sua percepção, isso começa com uma mentalidade forte, porque o segredo de tudo está na sua mentalidade. Então para de se colocar em lugar de vítima. Para de falar que você não tem tempo para ir treinar, que você tá cansado, que você precisa descansar e que você precisa jogar videogame porque é assim que se descansa, porque você precisa só deitar na sua cama e ir mexendo nas redes sociais, se comparar com os outros. Para de se colocar em posição de vítima, porque você não é uma vítima. E só você pode mudar a sua vida. Só você pode mostrar para si mesmo do que você é capaz. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado de verdade. Coloque em prática essas coisas que eu falei. Deixe um comentário aqui. Vamos começar uma conversa. Vai ser bem legal conversar com você, saber o seu ponto de vista sobre isso. Deixe seu like. E é isso. Valeu!